Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 18. Glória a Deus. Versículo de número 20, irmãos, perdão. Capítulo de número 19, versículo 18 até o versículo de número 20. Está escrito: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra. Aquele que estava sentado sobre o cavalo, ao seu exército. Amém? Apocalipse 19, versículo de número 11. Está escrito: e vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, prometo ser fiel em tudo quanto o Senhor nos manda falar nesta noite, acerca da sua palavra. Confesso aos irmãos que eu já preguei em Apocalipse, capítulo de número 19, em outrora, mediante um outro tema, sobre a vitória de Cristo e a derrota do diabo. Mas hoje à tarde, pedindo uma palavra para o Senhor me deu novamente em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 18 e 19, e Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. Mediante estes versículos da palavra de Deus, a qual o Senhor ele nos trouxe à memória, queria nesta noite pregar sobre um tema que é muito interessante. E qual é o tema, irmão Jean? O tema é este: homens se reúnem na terra, Deus se levanta do trono e desce à terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, Apocalipse, capítulo de número 19, fazendo-se um estudo ou lendo este capítulo inteiramente, nós iremos conseguir observar que se trata acerca da segunda vinda de Cristo à terra. Jesus Cristo, um dia, ele voltará. E este dia já está registrado na palavra do Senhor. Mas houve-se um tempo, lá no começo, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, que diz a palavra do Senhor, que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nesse tempo ainda Deus ele não havia criado nada, Deus ele não havia descido em lugar algum. Lá na eternidade, Deus juntamente com a Trindade se reúne, e ali eles decidem fazer algo que viesse à existência. E ali nós vemos o agir de Deus, da Trindade se manifestando no começo do Gênesis, aonde nós vemos que Deus ele dizia e todas as coisas aconteciam. Deus ele também decide criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, e assim sucede. Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Não bastando, Deus vendo que era bom toda a sua criação, aquilo que criara, Deus ele decidiu criar um jardim no Éden. E ali neste lugar, Deus ele coloca o homem naquele lugar. Deus vendo que o homem estava só, Deus decide fazer para o homem uma adjuntora. Uma pessoa que pudesse andar lado a lado com o homem, que pudesse estar com ele todos os dias da sua vida, para lhe ajudar e lhe auxiliar naquilo que fosse necessário. Deus coloca o homem no jardim do Éden, faz-se para si também uma esposa, e ali Deus dá uma ordem para o homem: olha, você pode comer de todo o fruto da árvore do jardim, menos daquela que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para o homem: você pode comer de todos os frutos que você vê aqui neste jardim, mas daquela árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, você não irá comer.
Deus avisou o homem, porque de certo que no dia que dela você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Deus também avisou que iria ter uma consequência. A partir do momento que o homem desobedece a Deus, come do fruto, vence o conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento que eles comem do fruto, o pecado entra no mundo e agora o pecado reina no mundo. Aleluia. O pecado está sobre a face da terra. Deus vendo que isso acontecia. Deus logo no começo, no livro do Gênesis 3,15, Deus lança uma promessa conhecida por alguns teólogos de pró-evangelho, que já era anunciado lá no começo do Gênesis. Deus ele promete que nasceria um da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Uma promessa que está referindo-se a Cristo, que um dia viria à terra, que um dia ele pisaria na terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando essa promessa ela é lançada, agora o mundo já está sabendo que um dia virá um descendente da semente da mulher que pisará a terra. Uma guerra que começa no mundo espiritual, vai começar a se materializar no mundo físico aqui embaixo. Louvado seja Deus. Aleluia. Mediante, indo à frente, nós vemos no livro de Gênesis que Deus ele se arrepende de haver feito o homem sobre a face da terra. Deus ele decide então destruir o homem que ele criara. Aleluia, louvado seja Deus. Deus ele faz aquilo que ele havia falado que haveria de fazer. Deus manda um dilúvio sobre a terra. A terra é coberta por águas. Mas Deus, mediante a isso, Deus ainda ele usa da sua misericórdia. Ele salva um homem por nome de Noé e seus filhos e suas noras. Aleluia. Passado-se isso, as águas se abaixam. O homem volta novamente a pisar em terra seca. Deus havia dado uma ordem ao homem: frutificai-vos sobre a face da terra, aumente, espalhe-se sobre a face da terra. Aleluia. E nós vemos que tudo vai acontecendo novamente, conforme Deus havia dito. Se nós lermos o livro do Gênesis, capítulo de número 10, ali nos fala sobre a descendência de Sem. Aleluia. E nós vemos também no livro do Gênesis, capítulo de número 11, aleluia, que Deus, ele desce à terra. O meu tema está subordinado a isso. O homem se levanta na terra, Deus se levanta no céu e desce na terra. Aleluia. Os homens se levantaram aqui na terra para fazer algo. Eu vou ler com os irmãos o livro do Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se um vale na terra do Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: olha a união do homem que se levanta na terra. E disseram uns aos outros, se uniram, e disseram: olha, e aí façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: e aí edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aleluia. Lendo estes versículos da palavra de Deus, os homens se reuniram aqui na terra. Eles traçaram um plano: façamos-nos tijolos e queimemos-los, e foi-lhes tijolos por pedra e o betume por cal. Homens se reuniram na terra, eles fizeram um plano, fizeram um projeto, aleluia, para fazer algo. E qual era isso? Versículo de número 4, e disseram: e aí edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra.
logo após o plano dos homens, que se reuniram aqui na terra, agora eles vêm para edificar uma cidade e uma torre cujo topo tocasse os céus. Homens se reuniram na terra, fizeram um plano, fizeram um projeto. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, cujo topo dessa torre toque nos céus. A união dos homens já estava formada, mas agora Deus, vendo isso acontecendo em Gênesis capítulo de número 11, Deus, ele não fica parado. Deus, ele vê o homem se movimentando aqui embaixo. Deus, ele vê o homem planejando os seus planos aqui embaixo. Deus vê o homem fazendo projetos aqui embaixo. Deus, ele não consegue ficar quieto. Aleluia. Chega uma hora que Deus vê o homem fazendo isso. Deus, ele tem que descer aqui na terra para intervir sobre o plano que o homem havia feito. Aleluia. Deus havia dado uma ordem ao homem. Olha, espalhem por toda a terra, frutificai-vos e multiplicai-vos. Mas aqui na Torre de Babel, os homens fizeram um plano que vai totalmente contra aquilo que Deus havia falado para eles fazer. A ordem de Deus é para se espalhar e para se multiplicar. Mas observando aqui, eles não fizeram isso. Eles foram totalmente contra aquilo que Deus havia falado. E o que eles fizeram? Olha, está escrito, sejamos espalhados, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam se ajuntar, construir uma cidade, uma torre, cujo topo tocasse o céu, para que eles ficassem tudo junto. Eles estavam aqui já desobedecendo a ordem de Deus, eles não queriam ser espalhados sobre a face da terra, aleluia. Deus viu o que o homem estava fazendo. Deus se levanta do trono, vem à terra para intervir no plano do homem aqui na terra. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aleluia. Deus, ele não aguenta ver o homem planejando planos que vai totalmente aquilo que não está escrito na sua palavra. Deus, ele não se contém ver o homem aqui na terra se reunindo, fazendo leis que não são aprovadas por eles. Aleluia. O homem se levanta na terra, Deus se levanta do trono, desce à terra, intervém naquilo que o homem está planejando, intervém naquilo que o homem está planejando para fazer sobre a face da terra. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você: descansa o seu coração, aleluia, que tudo está no controle do Senhor, aleluia. O homem se levanta, faz plano, o homem se levanta, faz projeto, mas Deus se levanta do céu, desce à terra e acaba com os planos. Aleluia. Deus se levanta do trono, desce à terra, desfaz o projeto do homem, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Homem se reúne na terra, Deus se levanta do trono e desce à terra, intervém nos planos dos homens e desfaz todos os planos e os projetos. Aleluia. Aqui Deus, ele está agindo, só que Deus ainda, ele não para por aqui. Deus, ele faz outras coisas ainda. Aleluia. Existem muitas passagens na Bíblia que nos relata Deus, ele descendo e Deus, ele fazendo alguma coisa. Mas outra coisa que me chama a atenção, de outra vez que Deus, ele desceu na terra e algo aconteceu. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 23, 24 e 25 está escrito: e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Aleluia. Os irmãos conhecem essa passagem, livro de Êxodo, capítulo de número 2. Vocês sabem muito bem o que aconteceu nesse contexto, que Faraó, rei do Egito, estava escravizando o povo, a nação de Israel. 400 anos passando nesse aperto. Eles não aguentam mais. O rei do Egito vem a óbito. E agora os filhos de Israel, eles começam a clamar a Deus. Aleluia. Imagino eu que eles estavam clamando a Deus: Senhor, nos livra dessa provação.
Senhor, nos tira deste Egito e nos leva à terra prometida que mana leite e mel. Aleluia, louvado seja Deus. Eles começaram a clamar a Deus, e eu nunca vi uma pessoa na Bíblia, um homem ou uma mulher de Deus que começa a clamar ao Senhor, que Deus não atende o clamor do seu servo ou da sua serva. Os filhos de Israel começaram a clamar a Deus, e agora, olha, Deus ele vai vir, Deus ele vai intervir na história, aleluia, para libertar Israel. O povo começou a clamar, capítulo 2, versículo de número 7, e disse o Senhor, tenho visto abertamente a aflição do meu povo, porque está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Êxodo 2, 23, 24 e 25, os filhos de Israel clamam a Deus, e agora Deus está falando para mim e para você na sua palavra, Êxodo 2, versículo de número 7, que ele tem visto, aleluia, ele viu tudo o que estava acontecendo, ele ouviu o clamor dos filhos de Israel. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 9. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Êxodo 2, 23, 24 e 25 clamaram. Êxodo 2, 7, Deus viu, Deus ouviu, aleluia. Êxodo 2, 8, Deus ouviu o clamor com que os filhos de Israel clamavam a Ele, aleluia. Deus ele está no céu, Deus ele não está cego, Deus não está surdo, Deus ele está vendo, Deus ele está ouvindo, tudo aquilo que nós clamamos aqui embaixo, Ele está lá em cima, aleluia. Ele está de olho em mim e em você, Ele está vendo o clamor que nós estamos levantando para com o Senhor, aleluia. O povo clamou aqui embaixo, Deus ele não se contém, aleluia. Faraó, homem de nome, se levanta na terra para oprimir o povo, aleluia. Homem se levanta na terra para oprimir os filhos de Israel. Deus se levanta do trono porque Israel clamou, Deus se levanta do trono porque Israel orou, buscou o Senhor, aleluia. Olha o resultado de um clamor, de uma oração, o que leva a Deus fazer? Deus ele não se contém. Homem se levanta na terra para oprimir os filhos de Israel. Deus se levanta do trono, desce à terra. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 8, portanto desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e uma larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do Aveu e do Jebuseu, aleluia. Homens se levantaram na terra para oprimir os filhos de Israel. Os filhos de Israel não aguentando mais, clama a Deus. Deus se levanta do trono, desce à terra, porque Deus tinha um propósito, aleluia. E sabe o que o Senhor ele está falando para mim e para você? Eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua aflição, aleluia. O inimigo está te afligindo, o inimigo está te apertando, mas Deus ele está dizendo para mim e para você nessa noite, através da sua palavra, que eu estou descendo para interferir no plano do homem, aleluia. O inimigo se levantou na terra, mas Deus se levanta lá do céu. Deus ele se levanta do trono e desce aqui na terra para dizer para mim, para você, que eu vi, que eu ouvi o seu clamor, aleluia. O seu clamor faz Deus se levantar do trono, vir à terra e agir aqui embaixo para te livrar da mão do seu opressor, aleluia. O inimigo tem te oprimido, aleluia, mas Deus ele desce, Deus ele intervém, Deus ele luta por mim e por você neste lugar, aleluia. Homens se levantam na terra para oprimir os filhos de Israel. Deus se levanta do trono, desce à terra, interfere nos planos, aleluia. Outra passagem, aleluia. Que Deus ele vem à terra. Livro do Êxodo, capítulo de número 19, aleluia, versículo de número 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje,
e amanhã lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa passagem, Êxodo 19, Deus ele conversa com Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou descer no monte, reúne o povo. Mas só que antes de eu descer, Moisés fala para o povo se santificar durante 3 dias. Porque ao terceiro dia eu vou descer no monte, aleluia. E quando Deus ele desce em algum lugar, algo acontece. Eu não sei se você já tem se preparado, aleluia, para este culto dessa noite. Os filhos de Israel eles se prepararam para o culto naquele dia. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou descer no monte, mas fala primeiramente para o povo, para ele se preparar, porque ao terceiro dia eu vou descer e eu vou falar com o povo, aleluia. E eu creio que nessa noite não é diferente. Eu creio que Jesus ele está aqui em nosso meio nesta noite, aleluia, para falar comigo e com você. E quando Jesus ele desce lá do céu aqui na terra, algo acontece. Quando Deus desceu no monte Sinai, o monte Sinai se estremeceu inteirinho, porque aonde Deus chega, aleluia, tem aramanda calamandarrácia, oramanda lamanda calamandácia, arabaia sébia, aleluia. Onde Deus chega, o monte sente a presença de Deus. E olha que pedra para estremecer é difícil, mas aonde Deus chega, até aquilo que é duro, aleluia, se treme na presença do Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar, aleluia. Quando Deus desceu do céu, desceu no monte e a terra, os filhos de Israel eles ficaram sabendo, porque houve trovões e relâmpagos naquele monte, aleluia. E quando Deus ele chega em nosso meio, eu creio que não é diferente. Eu creio que tem barulho, alamandaraia sébia, aleluia, alamandaraia sóbia, orai decaia sébia, aleluia. Deus ele desceu, o povo sentiu a presença de Deus. E como que eles sentiram, irmão Jean? Através da sua palavra, aleluia, porque Ele fala conosco através da sua palavra. Ele falou com o povo estando ao pé do monte Sinai. Ele desceu no monte e algo aconteceu, aleluia. Eu vou correr porque as horas já se vão, aleluia. Passando-se disso, eu me lembro de uma profecia de Isaías 7,14. Isaías, o profeta messiânico, ele promete: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome chamará Emanuel, aleluia. Lá no Evangelho de Mateus, essa profecia se cumpre. Agora Deus, lá do trono, vem à terra novamente, aleluia. E Emanuel significa Deus conosco. Toda vez que Deus desceu, algo aconteceu. Na terceira vinda de Jesus à terra, Ele se esvaziou, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, aleluia. E agora Ele vai começar a viver uma vida como qualquer outra pessoa. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele passou pelo que a gente passa, Ele sofreu pelo que a gente sofre. Ele sabe muito bem o que é a dor de um homem e de uma mulher, aleluia, aqui na terra. Jesus, Ele viveu aqui nessa terra. Aos 12 anos estava no templo ensinando, estava debatendo com os doutores da lei. Passado-se o tempo, 18 anos de anonimato, Jesus dá início ao seu ministério aos 30 anos de idade, aleluia. E Ele começa o seu ministério pregando uma mensagem que era muito simples, mas era uma mensagem que quando o povo ouvia, gerava um desejo no seu coração de se arrepender dos seus pecados, e de reconhecer os seus erros, as suas falhas, e de ir para com o Senhor, aleluia. Jesus, Ele passou 3 anos e meio pregando o Evangelho, pregando a palavra do reino aqui na terra. Cumprindo-se tudo isso, Jesus, Ele conversa com os seus discípulos. Ele fala: olha, o Filho do Homem, Ele vai morrer, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Ele prometeu que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele deixou os discípulos bem cientes disso. Cumpre-se toda a palavra que Jesus Ele falara para com seus discípulos. Levaram Jesus para a cruz. Ele foi crucificado em uma cruz de madeira, cuja palavra nos diz no livro de Levíticos: maldito todo aquele pendurado em uma cruz de madeira.
Ali ele se fez em maldição por mim e por você. Mesmo passando por toda aquela angústia, toda aquela dor, Jesus, ele nunca pensou em desistir. Jesus, ele nunca pensou em abrir mão daquilo que o Senhor havia lhe falado. Porque ele sabia que depois daquilo, ele iria retornar novamente para com o Pai lá no céu. Ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscita. Fica-se cerca de 40 dias aqui na terra. Aleluia. Ensinando os seus discípulos. Jesus, ele é assunto ao céu. Quando ele é assunto ao céu, aparecem 2 varões, anjos. Fala, varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus a quem vocês viste subir um dia, ele vai voltar à terra. Ele vai voltar. Por isso que Jesus, ele disse aos seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou preparar lugar. Aleluia. Para que onde eu estiver, estejais vocês também. Aleluia. Ele vai voltar e ele fez uma promessa. Que ele foi somente preparar lugar. Para que onde ele estiver, estejamos nós também. Jesus se foi. Ele disse para os seus discípulos: olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Eles obedecem. Eles ficam em Jerusalém. Atos capítulo de número 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente eles ouviram um som, um barulho, como um vento impetuoso, como língua de fogo que descia sobre eles, como línguas repartidas. Ali todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega. 3.000 almas se rendem ao Senhor. Agora a igreja, que começou ali com 12, vai começar a se expandir sobre a face da terra. A igreja, ela está em crescimento. Atos é um livro histórico que nos relata o crescimento da igreja aqui na terra. Aleluia. A igreja, ela cresce, mas em meio ao crescimento da igreja também, ela é muito perseguida. Ela é perseguida aqui na terra. Levanta-se um homem por nome de Saulo de Tarso. Este homem, todos os crentes tinham medo deste homem. Era um homem que matava sem dó e sem piedade. Aleluia. Saulo de Tarso, ele era um inimigo declarado da igreja de Cristo aqui na terra. Em Atos, capítulo de número 8, versículo de números 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 3. E Saulo andava, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e o encerrando na prisão. E também Saulo, concerto na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. A igreja estava em crescimento. Se levanta Saulo de Tarso, um homem estudado, doutor da lei, conhecia a Torá, a Tenac do Antigo Testamento inteirinho. Este homem, ele se levanta agora, não para ajudar a igreja a ir avante, mas para tentar parar a igreja. Ele tinha consigo na cabeça: se eu encontrar aqueles do caminho, tanto homens como as mulheres, eu vou encerrar eles no cárcere. Ele agia sem dó e sem piedade. Nenhum apóstolo ousou se colocar na frente deste homem para tentar parar Saulo de Tarso aqui na terra. Ninguém tinha coragem de se pôr à frente deste homem e dizer para Saulo: Saulo, para por aqui, porque olha o estrago que você está fazendo. A igreja está crescendo, mas você está impedindo. Aleluia. Homem se levanta na terra, Deus, ele se levanta do céu e intervém aqui na terra. Saulo de Tarso se levantou contra a igreja aqui na terra, queria parar a igreja de qualquer forma, de qualquer maneira. Aleluia. Ninguém impedia este homem ele não tinha limite para agir, ele não tinha limite para fazer algo. Ele agia de forma sobrenatural sobre a vida dos crentes. Mas certa feita,
Atos, capítulo de número 9, e Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia. Saulo de Tarso se levantou na terra. Não tinha apóstolo capaz de parar este homem. Este homem, ele já tinha uma autorização. Ele foi até os anciões. Aleluia. E ali ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, para a fim de que encontrasse alguns daquela seita ou caminho que eram os da igreja, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Lembre-se que eu disse que Saulo de Tarso, ele era um inimigo declarado de Cristo e da igreja aqui na terra. Ninguém ousou se colocar ao caminho deste homem para parar Saulo de Tarso. O homem se levanta na terra para tentar parar a igreja. O homem se levanta na terra para tentar destruir a igreja aqui. Aleluia. Ninguém tem coragem de intervir, mas há um Deus que está lá no céu. Ele já foi, aleluia. Ele nos fez uma promessa que ele voltaria outra vez para nos levar consigo. Ele está lá em cima, aleluia. E este homem, ele é Jesus, aleluia. Saulo de Tarso indo a caminho, e aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, aleluia. Saulo de Tarso se levantou na terra para parar a igreja. Já tinha autorização tudinho, a fim de que encontrasse algum dos caminhos, levasse preso a Jerusalém. Ninguém teve coragem de parar deste homem, mas um homem, ele não estava aqui na terra, ele já estava no céu, ele já foi preparar lugar, aleluia. Perceba que nessa ação de Cristo, ele não precisa descer à terra para interferir no plano do homem aqui embaixo. Aleluia. Jesus Cristo lá de cima cerca Saulo de Tarso por um resplendor de luz, aleluia. Ele se manifesta a Saulo de Tarso, e a Bíblia diz, e caindo em terra. Onde está aquele perseguidor da igreja? Ele cai por terra. Todo homem que se levanta na terra para interferir nos planos da igreja, para tentar parar a igreja, cai por terra, aleluia, porque Jesus, ele sempre intervém na história, aleluia. Homem se levanta na terra, Jesus se intervém lá de cima. Jesus não precisou descer aqui na terra, se pôr à frente de Saulo de Tarso. Jesus, ele somente falou através da sua palavra e disse-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Ele não precisou descer lá de cima, somente ele falou através da sua palavra aqui, e tudo aquilo que o homem havia se levantado para parar, cai por terra, aleluia, porque nada se prevalece diante dele. Homem se levanta na terra, Cristo se levanta do céu e fala através da sua palavra para mim, para você, aleluia. É somente através da sua palavra ele age aqui embaixo e faz o sobrenatural acontecer sobre a vida do seu povo. Na Cantaramanássia, aleluia. Homem se levanta na terra, Deus se levanta do trono, aleluia, e intervém na história. Alamante que nasce. Jesus, ele deixou uma promessa, eu vou voltar outra vez. Eu vou levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso fala-nos acerca do arrebatamento da igreja, que Jesus um dia ele vai voltar, mas ele ainda não vai pisar na terra. Ele vai vir nos ares. Nós, igrejas, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Aqui acontece o arrebatamento da igreja. Neste momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. O arrebatamento é real e vai acontecer sobre a face da terra. A igreja aguarda ansiosamente este arrebatamento, que ainda não se cumpriu, mas nós estamos esperando o arrebatamento que Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja, aleluia. Na segunda vinda de Cristo, ele não vai pisar na terra, nós seremos arrebatados, mas há a segunda vinda de Cristo aqui na terra,
E eu li com os irmãos o Apocalipse, capítulo de número 19, que se trata acerca da segunda vinda de Cristo à terra. Eu li com os irmãos Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 18. Reis se reunirão neste dia. Homens se levantarão aqui na terra para pelejar contra aquele que está assentado sobre um cavalo branco. Homens se levantarão aqui na terra, reis, homens poderosos, em um único propósito, de tentar destruir Cristo aqui na terra. Mas ninguém para Cristo, aleluia, ninguém consegue, porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Homens podem até se reunir aqui na terra, pode ter nome, pode ter posição, pode ter cargo, mas diante dEle, ninguém para. Porque Ele é grande, Ele é fiel. Apocalipse, capítulo de número 19, nos fala acerca da segunda vinda de Cristo à terra. Está escrito Apocalipse 19, versículo 1. E depois destas coisas, que coisas, irmão Jean? Da grande tribulação que irá acontecer sobre a face da terra. Acabando-se a tribulação, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder e pertence ao Senhor nosso Deus. Passando estas coisas, a grande tribulação, ouviu-se uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, aleluia. Aqui a igreja já está no céu, já está com Cristo. A igreja estará dizendo aleluia. Se nós estudarmos o livro de Apocalipse, se nós estudarmos a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento, você pode folhear a sua Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, que você jamais irá conseguir achar essa palavra, aleluia. É somente aqui no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, que essa palavra aparece pela primeira vez, aleluia. A palavra aleluia, ela tem dois significados no hebraico, e como eu disse, eu já não sou muito bom no hebraico, mas eu vou falar o significado da palavra aleluia no hebraico. No hebraico ela significa, um dos seus significados é louvor, e outro do seu significado é Senhor. Então aqui dá-se a entender em Apocalipse, capítulo de número 19, que a igreja já está no céu, já foi arrebatada, ela estará entoando louvor ao Senhor, porque Ele é digno pelos seus feitos, Ele é digno por tudo aquilo que Ele fez por nós aqui na terra. Vale a pena perseverar até o final. Quantas pessoas estão abrindo mão do seu chamado, abrindo mão daquilo que Deus tem sobre a sua vida, estão entregando, aleluia, seu cargo, seu ministério aos pastores, porque não estão suportando as aflições, não estão suportando aquilo que estão passando aqui na terra. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você: se anime, se alegre-te, porque um dia você vai fazer parte deste coral celestial lá no céu. Um dia você estará louvando o Senhor lá no céu, juntamente com os seus santos, aleluia. Eu vou caminhando para o encerramento, aleluia. Apocalipse 19, a igreja está no céu, adorando o Senhor. Por que, irmão Jean? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia de corromper a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia. Da manta, calabás. Aleluia. A igreja está no céu, está se regozijando, está se alegrando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa, em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7, é a igreja. A igreja já está preparada para as bodas do Cordeiro aqui no céu, aleluia. Irmão Jean, como que você sabe que aqui é a igreja de Cristo que está juntamente com o Senhor lá em cima? Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
endereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Com base em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 2. E Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 8. E foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Com base nesses versículos, chegamos à conclusão que a esposa que está ataviada, que a esposa que está pronta aqui, é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Alegre-se, glorifique ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Não